pessoal, de volta com o MCast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Estamos aqui. Em ritmo de carnaval, a gente tá gravando na semana que antecede o carnaval. E aí a gente discutiu muito ano passado sobre como se o Renan Filho queria mesmo ser candidato a governador. A gente chegou à conclusão de que ele seria candidato a governador para salvar o pai. Não era muito... E para atender também o acordo, né, firmado por ele com o grupo dele. Mas há uma pequena mudança na política nacional que pode impactar aqui em Alagoas. Há uma negociação hoje do PT para que... Uma negociação ainda de bastidores, que o MDB indique o vice do Lula, como já aconteceu com o Lula Temer, e que o Alckmin sairia para senador de São Paulo. Isso é uma parte do PT baiano que é essa... E aí isso pode impactar em Alagoas da seguinte forma. Se o MDB indicar o vice do Lula, esse vice pode ser o Renan Filho, que é um ministro jovem, em ascensão. Isso articulado. Né? Você acha que isso está longe de acontecer? Isso pode acontecer? Não existe o impossível em política, principalmente com essas circunstâncias. Veja só, eu não diria que está uma negociação do PT com o MDB. Tem mais uma reivindicação do MDB com o PT. Eu acho que pode ser uma grande e monumental armadilha para o Lula trocar o Alckmin por alguém do MDB como vice. O Alckmin é um sujeito extremamente decente, tem sido, né? Foi muito correto na eleição, né? De forma inesperada. Ele aceitou, mudou, saiu do PSDB, foi para o PSB para ser o vice de Lula e tem tido um comportamento absolutamente exemplar. Diga-se de passagem, tirando lá a história do Temer, que é do MDB, né? E você lembrou bem, é importante você lembrar isso, né? Armadilha que pode representar um vice do MDB. O MDB não é um partido. Isso. O MDB é dizem, uma federação e não é. O MDB é um mapa. Um conglomerado, né? Um mapa regional, né? Você tem, o partido é importante em algumas regiões do país e é desimportante na maioria, né, do país. Mas tem um detalhe, só para lembrar. O MDB vai do centro à centro-direita, né? Evidentemente, mas tem o prefeito da principal capital do país. São Paulo é do MDB, né? O Ricardo Nunes é do MDB. E o MDB de São Paulo negocia para ter o vice do Tarcísio agora, né? Ou seja, é um partido que não tem nenhuma identificação ideológica. Tem um pedaço do MDB, sim, vinculado a Lula. É o caso da família Barbalho, né? No Pará, dos Calheiros aqui no estado de Alagoas. Mas é uma parte. O Lula, se levar o MDB para sua vice, né, a condição de vice, não vai ganhar absolutamente nada do ponto de vista de lideranças, porque vai ser uma parte com ele e outra parte no candidato dos Bolsonaros. Independentemente de quem seja, se for o Flávio, se for o Tarcísio, vai ter uma banda do MDB trabalhando para esse candidato da direita, porque é isso. Não é o único partido fisiológico, MDB, não é, mas é um partido fisiológico. E partido fisiológico vive de poder, vive da máquina do poder. O Alckmin, repito, é do PSB, é um partido menor, mas que está integralmente dentro do governo Lula. Em apoio, você pode ter uma manifestação de um parlamentar contra uma matéria, né, defendida pelo governo, mas não é a regra. O MDB vai ser sempre essa bagunça geral. Repito, não é só MDB, mas é MDB. O MDB é o PSD que já deu certo. Isso. O PSD está em construção dessa coisa amorfa, né? Que o Kassab tanto defende, não ser de direita, não ser de esquerda, não ser de centro. Né? O Kassab, gente, é a síntese do fisiologismo político nacional. O Kassab, me perdoe, é um enrolão. Um sujeito que vive. Ele é poder em São Paulo, é secretário, né, do Tarcísio. É poder em Brasília, tem ministro, né, do governo Lula. Tem prefeituras pelo país, né, espalhados. Tem gente que não tem identidade nenhuma. É como ele quer. Ele quer se estabelecer porque se for para a direita está tudo bem, se for para a esquerda está tudo bem. Ele repito, é um enrolão, é um conversador. E eu acho engraçado como ele é convidado, né?
tem uma autoridade a falar sobre política e articulação, como é que ele está vendo, se ele tivesse uma visão estratégica. Não, ele tem a visão estratégica dele. Exato. É o que ele quer. É um sujeito amoral, vamos assim dizer, né, do ponto de vista político, se é que existe a moralidade, não existe, na minha opinião, né, essa ausência, né, da moral, mas é porque ele se tornou e é, de fato, um grande cínico em relação a isso. É um cínico que não acredita em nada, onde eu tiver tá bom. Isso aqui é bobagem. O eleitor, quando o eleitor vai, quando deixa de ir, problema se a reivindicação popular é essa, ou aquela, ou a necessidade do país, ele não quer saber, ele quer saber a necessidade dele e do grupo dele. É esse enrolão, né, que está tentando se firmar como o novo MDB. Lembrando que o Temer era do MDB. E o Temer foi eleito vice-presidente, vice-presidente não é eleito, né? Mas estava na chapa, se tornou, né, vice-presidente, indicado pelo MDB. E foi lá, veja só, eu não sou daqueles que dizem, e repeti isso diversas vezes, que houve um golpe contra a Dilma. Não, grande golpe contra a Dilma foi ela mesma que deu. A partir do momento que ela sai, né, espalhando, né, porrada para um lado para o outro, né, maltratos e deselegância com todo mundo, evidentemente se você cria. Não, ao contrário do Lula. O Lula é um cara muito dócil, hábil, né? E hábil, né? Hábil, um sujeito que sabe conversar. A Dilma nunca soube conversar. Foi o erro da soberba do Lula, repito o que eu já disse, porque essa é a minha opinião. Agora vamos lá. O Temer se aliou ali ao que tinha de pior no Congresso Nacional para derrubar a Dilma. Não justificava, tá certo, independentemente de qualquer coisa, o impeachment da Dilma. Dizer que foi pedalado, isso é uma picaretagem, né? Basta ver o ministro lá que fez o relatório, isso, né? Todo mundo faz mundo. Isso. É como a história do Rui, né? Assim, não aplicou constitucionalmente. Ninguém aplica. Ninguém aplica. Se você for passar, enfim, um filtro ali nessas exigências. Veja o julgamento, até o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Acreditem, se você observar no julgamento das contas, e qualquer um diz, olha, não aplicou, isso está errado, para lá, aí, não, mas deixa para lá. Ô, menino, para com isso, deixa isso. Pois bem, e é porque isso, o Tribunal de Contas é isso, né? É um abrigo ali de ex-políticos e de parentes, né, de políticos que arranjam um bom emprego e, assim, uma aposentadoria e tanto, né? Ainda tem auxílio, você gosta de dizer auxílio melhoral, né? Auxílio, esses penduricalhos, né? Que o Flávio Dino está tentando. O Flávio Dino está tentando derrubar e precisa derrubar, porque isso é uma picaretagem geral, ampla, geral e restrita da nação. Pois bem, o próprio tribunal aponta isso. Então não é só a história do Rui, é o Rui, se pegar o JHC, aí diz o JHC foi esperto pra caramba, ele pegou as 3 primeiras, né, prestações de conta dele, aprovou em 5 minutos na Câmara de Vereadores. 5, tá bom, exagero, mas aprova tudo num dia. Porque o cara sabe que se houvesse ali, de fato, uma análise técnica real e honesta e decente, não passava ninguém. Né? Então a Dilma não foi empichada por essa picaretagem, pedalada fiscal, que isso é uma bobagem. Isso sim é uma picaretagem. Pois bem, mas aí o Temer se alia. E aí o Temer vira presidente da República, ajuda a derrubar a Dilma, um impeachment ridículo por conta dessa história, né? E aí, se você lembrar, né, quando termina o impeachment, qual foi aquele encontro que ele teve com o senador Renan? Você lembra? Não. O que o Renan disse? Temer, tamo junto, hein? Lógico. Tá. Que é uma frase que ficou clássica. Ou seja, não tem confiabilidade nenhuma, gente. E olhe que ninguém pode dizer que os calheiros traíram o Lula. Podia ter, né, simplesmente ter ficado em cima do muro na eleição, e não. Foi defender o Lula. MDB e oposição não pode estar na mesma frase, né? Não pode. MDB, e outra, de que MDB a gente está falando? Então, o Lula, na minha opinião, não ganha absolutamente nada com isso. Ser tempo de televisão, e pode cair numa armadilha. Não por conta, por exemplo, do Renan Filho. Não acho que ele teria, enfim, essa disposição, né, para brigar por o impeachment do Lula. Não. Mas, hoje, né, pelo menos. Mas o Alckmin, me parece, até pela postura dele, um personagem muito mais confiável. A descrição do Alckmin, a postura dele, as intervenções que ele faz públicas são muito maduras, né? E de alguém que sabe o que está fazendo. Não tem lacração de rede social.
né? E essa turma hoje vive de lacração de rede social. Armadilha, Lula vai cair numa armadilha. Pode ser o Barbalho, né? O filho do Jader, o Helder Barbalho, que seria um outro. Que é bem avaliado também como governador, mas assim, independentemente disso, não acho que seja uma melhor solução. Não acho. É a minha opinião. Para o Lula. Essa é uma reivindicação do MDB. Eu acho que o Lula é maduro o suficiente para não cair mais nessa, né? Pô, mas, ok. Você falou sobre a ótica do Lula. Mas sobre a ótica de Alagoas, vamos, o MDB... É um peso, não tenha dúvida nenhuma, né? Então, para Alagoas, resolveria essa questão, né? Como é que fica? Resolveria para o Renan Filho, então, né? Para o Renan Filho, porque a gente sabe... E para o Renan Pai também, não? O Renan Pai, sem dúvida nenhuma, ajudaria demais, né? Ele seria o filho dele vice, né? Exatamente. E, no mínimo, aí garantiria, né, uma vaga no Tribunal de Contas da União, se for o caso, né? Eu acho que ele tem ótima chance de se reeleger. É um dos favoritos nessa eleição, né? Repito, acho que o Alfredo Gaspar hoje é o nome que pode surpreender com uma votação muito acima dos outros dois, porque é o único entre eles, os que estão postos a ter voto espontâneo, esse voto de opinião. Se Ronaldo Lessa for efetivamente, ele disse que é, né, candidato a senador, também é um voto de opinião, em regra. O Ronaldo não tem dinheiro. Sim. Não tem dinheiro, não tem prefeito, né, não tem vereador. Mas, assim, o Alfredo é o cara que hoje está na linha de frente e tem voto de opinião. Arthur e Renan têm votos das máquinas das prefeituras, enfim, das emendas, e etc, etc. E tal. Basicamente, né, das prefeituras de interior. Maceió é outro departamento, tem sido assim, né, nas últimas eleições, mas ainda assim acho que o Renan tem alguma vantagem em relação ao Arthur. Acho que ele se reelege até independentemente de uma candidatura do Renan Filho à vice-presidência da República. Eu não acredito que vai acontecer. Eu também não. Acho que o Lula já é maduro o suficiente, já aprendeu demais que pisar nesse território é explosivo. Pronto, deixa eu só fazer uma brincadeira aqui no final. A gente está há mais ou menos 1 ano e meio discutindo isso. Já teve frio, já teve quente, já teve frio, já teve quente. O embate Renan Filho-JHC hoje é uma realidade? Está frio, está quente? Eu acho que sim, eu acho que está quente. O JHC, ele joga muito, né? Eu até essa semana escrevi um textinho sobre isso, né? Ele até para tirar essa história do Banco Master, né? Da ordem do dia, aí eles, olha, vou me desincompatibilizar no final de março. Ele disse não, ele bota a turma dele para espalhar isso. E aí isso vira notícia. Vira notícia até por falta de notícia, né? Porque ele mesmo não se manifesta, ele não se pronuncia. Ele não, eu acho que ele deveria fazer isso, a história do Banco Master, né? Ele, pessoalmente, vai impressionar, olha, isso aqui aconteceu, isso assim, assim, assado, enfim, a gente achava que era o melhor caminho, mas nem isso, ele bota lá uma nota, não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso, né? O Paulo Dantas não tem nada a ver com isso lá da saúde, né? Os 100 milhões da saúde. Nada. Não tem, nem né? sabia. A família, os Calheiros não tem nada a ver com a propina de 270 mil lá da prefeitura de Curitiba. Ninguém se manifesta. Diogo, né? E é engraçado como isso se tornou um território, né, de rede social. O cara só fala o que quer e sobre o que quer. Aí todo mundo vai pro Pinto da madrugada. Isso, né? ou na Barra de São Miguel agora. Barra de São Miguel, Carnaval. Pois bem, ninguém vai para a imprensa, dá uma entrevista. Esse cara não dá entrevista em canto nenhum. Nada. Em canto nenhum, né? Em canto nenhum, né? Até o nosso amigo Fábio Faria. O pessoal se encontra aqui, vem comer uma pizza. Não, segundo a conversa do Fábio, eu acho. Enfim, no dia eu até fiz uma postagem sobre isso. Ele ligou para mim, eu disse, eu sei que está de férias e tal, desculpe, mas essa nota do Lauro Jardim, eu digo, sim, eu vi. Quando aconteceu, foi aqui em casa e eles passaram 7 horas lá na casa dele comendo pizza. A pizza demora, assado. E conversaram sobre tudo, mas foi um encontro social. Tudo menos política. JHC torce para quem? Porque eu um botafoguense, né? Não sei, né? JHC torce, parece que ele torce pelos dois, CRB e CSA juntos. Pelo CSR, né? Pelo CSR. CRA. Eu vou partir aqui para a dica cultural e fazer o Banco Master hoje é um assunto que ninguém quer se colar a ele, né? E aí, em nível mundial, a gente tem
um cara chamado Jeffrey Epstein, que também agora Já não tem, né? já não tem, né? Ele morreu em 2019, foi assassinado. Então o Jeffrey Epstein está no noticiário mundial hoje por conta dos arquivos. Oficialmente, suicídio. Suicídio. Por causa dos arquivos deles que estão sendo liberados. O que era o Jeffrey Epstein, assim, pra gente entender? O Jeffrey Epstein era um cara que trabalhava em banco, depois ele se tornou um consultor de bilionários, dava aquelas dicas financeiras na década de 80 e 90. Se tornou um bilionário também. E ele mantinha relações com ex-presidentes, políticos, celebridades. Você tem alguma coisa contra esses corretores de finanças? Não, mas ele exatamente. Esse envolvimento aparece de vez em quando. Não, porque eu tenho o PCC, o comando... Não tem nada a ver com isso, né? Então, como é que ele mantia esses relacionamentos? Através de oferecimento de favores. E esses favores aí, por isso que eu cheguei na minha dica, nos 2 documentários que a gente tem hoje sobre ele. Tem mais alguns, mas esses 2 são os mais importantes. São favores, às vezes, sexuais, prostituição de modelos. Tem assim, uma coisa muito pesada. Então, os documentários, eles retratam isso. O primeiro está no Netflix, é o mais famoso, tem 4 episódios, é O Poder e a Perversão. Conta a história dele, do Epstein, de como ele usava essa rede de prostituição. O FBI até disse que não é uma rede, mas é uma rede de prostituição, para manter o relacionamento com várias celebridades. Dos ex-presidentes, se cita o Bill Clinton, que usava a aeronave dele, mas era só um favor, segundo o Clinton. E principalmente o Trump, na década de 90 e até 2005, quando eles romperam. O Trump foi um grande amigo dele. E em vários pontos do arquivo está lá a questão do Trump indo para uma ilha que ele usava para as meninas de 14, 15 anos. Coisa triste. Isso na da Netflix. Aí tem um da HBO, que é Quem Matou Jeffrey Epstein, que ele tenta falar da investigação da morte, hoje, do suicídio do Epstein. Então são 2 documentários diferentes, mas eles se completam. Um conta Poder e Perversão, como ele enriqueceu. Ele morreu com 3 bilhões de dólares na conta. Muito dinheiro, né? E o outro conta de como foi o assassinato dele, uma lista imensa de pessoas que queriam silenciá-lo. Então, por que é importante hoje a gente saber um pouco mais sobre o Jeffrey Epstein? Porque é o assunto do dia em termos mundial, né? Saem os arquivos, algumas celebridades estão sendo canceladas, é o submundo da prostituição e dessa relação de política da prostituição à exploração de menores. É uma coisa muito pesada, mas eu acho importante as pessoas verem para ter uma ideia de quem são essas figuras que às vezes você apoia, bota bonezinho, entendeu? E confesso a você que esse é um tema que me incomoda. Eu lembro que da Operação Guabiru, aqui, eu tive acesso àquelas transcrições de conversas telefônicas e era uma coisa que me chocava, né? Alguns personagens que eu conheço, né? Com filhas na idade, né, de 15, 16 anos de idade, que falavam, um caso especificamente, eu lembro bem, dizia, olha, peguei um galetinho ali do Benedito Bentes, 16 anos e tal, e eu conheço a família desse cara, e ele tinha uma filha na mesma idade. Que coisa absurda. E aí o cara acha que isso é coisa de homem, né, de macho, na verdade, esse entendimento de que política e prostituição caminham juntas, e caminham mesmo, e que isso está normalizado. Gente, eu acho isso muito rasteiro, sabe? E olha, para mim, o que a prostituição demonstra de pequenez não é a mulher que se prostitui, né? Porque muitas vezes faz isso por necessidade financeira, econômica, mas o sujeito que paga. Aí é o governador, é o senador, é o deputado, é o vereador. Aí o cara acha que pagar a prostituta, né, tá dando prazer a ele, está fazendo uma obrigação social, né? E está, de alguma forma, distribuindo renda, né? Será que é desse jeito? Eu vi isso muito na época da Operação Guabiru e vi recentemente, a gente viu, né? Isso, cara, uma operação da PF, né? Operação da PF, cara, gente, eu acho isso tão pequeno, acho que diminui tanto o sujeito, o homem, né? Principalmente esse poderoso, né? Ele usufruir, eu não saber o gosto de uma conquista, né? De um processo que é tão bom, né? Enfim, e o cara ali paga para ter o serviço sexual. Eu acho que isso não diminui a mulher.
a profissional, digamos assim, mas o sujeito que paga, sim. Mas vamos mudar de assunto, porque a minha indicação aqui, minha dica, 12 Contos Peregrinos. Semana passada eu falei Mário Vargas Llosa, 2 livraços dele que eu reli agora nas minhas férias, e esse também eu reli nas minhas férias depois de quase 30 anos. Esse aqui eu tive que comprar de novo, porque, aliás, se alguém está com o meu original, por favor, me devolva. Esse eu comprei. Eu tive que comprar porque eu queria relê-lo. 12 Contos Peregrinos. Porque o Gabriel Garcia Marques é engraçado. Ele ficou muito conhecido por 100 Anos de Solidão, que é um livraço. Que, para mim, não serviu para aquela série de TV. Eu vi uma vez... Eu particularmente não gosto, mas tem coisas que são de fato do campo da palavra mesmo, né? E a fantasia, né, criada por ele, né, fantástica, serve para a palavra, não muito para filmagem. Tanto que tem outros filmes dele, no caso de Amor aos Tempos do Collor, rendeu até um bom filme, mas nada comparado. Do Rezoga, né? Ao livro e a história contada por ele no livro, né? Amor nos Tempos do Collor, Florentino Ariza e o nome dela, bom, não vem o caso. Mas ele é um escritor muito mais amplo, é um sujeito muito multifacetado, né? Ele escreveu livros, reportagens, né? O jornalismo literário, né? Notícia de um sequestro, que é uma maravilha, então, sobre o sequestro da Colômbia, né? Na época do Pablo Escobar, quando começa o cerco, né, ao tráfico de drogas, ele começa a sequestrar pessoas, principalmente jornalistas. Jornalista era uma beleza, né? Dirigentes de jornais, editores, etc. Tem um outro livro dele, reportagem, Relatos de um Náufrago. Gente, é desesperador você ler aquilo, o cara transformar de fato o relato de um náufrago, um cara que sobreviveu, né, a um naufrágio na Colômbia, e daquela maneira literária, né, com a capacidade que ele tinha de escrita. Esse aqui é um livro de contos, eu não sei se ele tem outro livro de contos. Eu já li basicamente a obra dele, romances, a ficção de forma geral, mas aqui são 12 contos maravilhosos. Alguns são absolutamente inesquecíveis. Eu não vou dar spoiler não, mas tem o caso de uma menina casada, recém-casada, né, que fura o dedo com o espinho de uma rosa. E o desenrolar disso, gente, que maravilha de conto. Mas é um dos contos de 12 Contos Peregrinos aqui do Gabriel. Um livro que ele passou 20 anos escrevendo. Ele escrevia, reescrevia, abandonava, depois voltava. E resultou nessa obra belíssima, belíssima, belíssima. É um grandíssimo escritor. Né? Fantástico. É engraçado que eles eram muito amigos, ele e o Mário Vargas Llosa, eu já falei sobre isso, né? E brigaram feio, né? A ponto que o Mário Vargas Llosa deu um soco nele, que ele ficou com o olho inchado. Mas me parece que, no caso, o Mário Vargas Llosa tinha razão, porque ele foi fofocar o Gabriel Garcia Marques para a mulher do Mário Vargas Llosa, de uma namorada que o Vargas Llosa era um bonitão, né? Um sujeito muito bonito e tal, e namorador, né? E ele era amigo do casal e foi dizer à mulher dele, ele deu-lhe uma bomba. Acontece. Não devia, mas acontece. É fantástico. Eu fui em Bogotá, fui na casa, na casa do Gabo, né? Que tem lá a casa do jeito que ele deixou. É maravilhoso. Eu sou muito fã também. Sensacional. É engraçado que, assim, tem um livro dele que eu tenho um apreço enorme, que é Crônica de uma Morte Anunciada, que é muito falado, mas assim, é pouco lido, na verdade. A Crônica de uma Morte Anunciada é usada para tudo. Mas, gente, é uma maravilha. Abre o livro, não dou spoiler não, porque o começo do livro é o cara morrendo, o cara sendo assassinado. E depois ele vai apresentar as possibilidades que existiram ali de o cara não ter sido assassinado. E você fica torcendo para que uma delas dê certo. É preciso o cara ter muito talento para fazer o negócio, seduzir o leitor a tal ponto de dizer, olha, aconteceu isso, mas podia não ter acontecido. E você, porra, não devia ter acontecido. Me desculpa o palavrão. Carlinhos, é mania. Dando com Carlinhos, você termina dizendo palavrão. É isso, Ricardo. Ricardo, um grande abraço. Bom carnaval a todos. Esse programa deve estar sendo apresentado no meio do carnaval e a gente gravando aqui um pouco antes. Ok. Um abraço. Um abraço.